No vídeo de hoje, eu vou trazer o guia completo de como calcular o preço teto de uma ação, método que foi popularizado pelo Barsi. Para isso, eu vou explicar a diferença de preço teto histórico e preço teto projetivo. E para calcular na prática, eu trouxe como exemplo 3 ações. O Banco do Brasil, que acabou de sofrer um desdobramento de uma ação para duas, a Vale, que recentemente tem caído muito, principalmente devido à situação na China, e a Caixa Seguridade, que acumula alta de quase 90% no último ano. Mas antes de ir para a prática, vale ressaltar que o método preço-teto foi criado por Décio Bazin, e ele explica a fundo em seu livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Esse é mais um livro que eu deixo como recomendação na descrição do vídeo. No livro, Décio Bazin mostra que esse método deve ser utilizado com empresas consolidadas e que são boas pagadoras de dividendos. O método consiste em utilizar a média dos dividendos pagos dos últimos anos. Aí quem define é você, 4, 5, 6 ou até os 10 últimos anos de uma empresa, para com base nesse valor calcular o preço teto da ação, que seria o máximo que você deve pagar pela empresa para obter 6% de retorno anualmente apenas com dividendos. Por exemplo, se uma empresa distribui em média R$ 1 por ação nos últimos 5 anos, qual o preço teto de acordo com o método Décio? Basta pegar essa média histórica de R$ 1 e dividir por 6%. Fazendo esse cálculo, então, R$ 1 dividido por 0,06, 6%, 16,6. Então, esse seria o preço teto dessa ação. Pagando até R$ 16,60, você vai garantir um retorno de 6% sobre esse ativo. O segundo ponto que o autor ressalta é que o método do preço teto histórico ele não serve para ações de crescimento. Tomemos a VEG como exemplo. Isso aqui é um print do site Investidor 10 e eu pesquisei a opção histórico de dividendos. Então veja que em 2023 a VEG pagou 61 centavos por ação. Se a gente for fazer o cálculo aqui do preço teto, teríamos 61 centavos dividido por 6%, que daria um preço teto de somente R$ 10,16. E hoje a VEG se encontra R$ 32,59. Isso não quer dizer que a VEG está cara ou que você não deve investir nela. O que eu estou querendo mostrar aqui é que o cálculo do preço teto ele não funciona para empresas que não são boas pagadoras de dividendo. A VEG, por exemplo, nos últimos 10 anos teve um dos maiores retornos da Bolsa de Valores, mas ela teve um retorno em cotação, valorização na sua cotação. Por quê? Porque ela reinveste na própria empresa em vez de distribuir para os acionistas. Ela enxerga uma maneira diferente de gerar valor para o acionista. E a terceira observação importante é que o preço teto ele não é um método de valuation. Existe uma diferença entre preço teto e preço justo. Preço justo é o valor que as casas de análise calculam de quanto que uma ação deveria valer. Por exemplo, se a gente for nessa matéria da Infomoney, que fala da BB Seguridade, JP Morgan rebaixou a recomendação para ação de compra para neutro na semana passada. O preço-alvo é de R$ 38,00 por ação, um upside de 17%. Esse é um cálculo que os analistas do JP Morgan fizeram para estimar quanto que a ação, no caso BBS3, deveria estar valendo com base nos seus resultados. Se a ação estiver descontada com relação a esse preço calculado, ao preço justo calculado por eles, eles recomendam compra. Se a ação estiver custando mais do que eles calculam, significa que a ação está cara. Vamos então calcular na prática o preço teto histórico do Banco do Brasil. Para isso é só digitar Banco do Brasil no Investidor 10, eu gosto de usar, e encontrar aqui o histórico de dividendos. Vou mudar para dividendos pagos e vou utilizar aqui o dividendo dos últimos 5 anos, 19, 20, 21, 22 e 23. Então já tinha passado esses valores aqui para o Excel e vamos fazer uma média. Veja aqui que em média nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou R$ 2,99 por ação. Esse vai ser o valor que nós vamos utilizar para calcular o preço teto histórico. Então, se o Banco do Brasil pagou R$ 2,99, você deseja que isso represente 6% da cotação, quer dizer que você pagaria no máximo R$ 49,00. Abaixo desse valor você compra a ação, acima desse valor você para de aportar. Você pode mudar o parâmetro aqui, dividend yield desejado.
Se, por exemplo, você quer receber 7% da ação, você pagaria no máximo R$ 42. Se você quer receber 8%, seu preço teto iria para R$ 37. Uma limitação do cálculo do preço teto histórico é que eu estou utilizando apenas dados do passado, né? Então eu utilizei os dividendos pagos nos últimos 5 anos para definir um preço teto, um preço máximo que eu vou pagar por uma ação. Então eu não estou projetando nenhum resultado futuro. E a segunda maneira de calcular esse preço teto é o preço teto projetivo. Então, como o nome sugere, você vai ter que estimar o dividendo por ação pago pela empresa. No caso aqui do Banco do Brasil, por exemplo. Em 2023, ele pagou R$ 4,54. Agora você teria que dar algum jeito de calcular quanto você acha que o banco vai pagar em 2024. Vai pagar R$ 5 por ação? 6? Vai crescer o resultado? Ou ele vai pagar menos? 4, 3 reais, 2 reais? Atualmente existem algumas plataformas tipo a AGF+, que você paga para ter esse resultado aqui, né? Para algum analista fazer esse cálculo para você. Mas aqui no nosso caso aqui, vamos supor que o banco em 2024 pague mesma coisa que pagou em 2023, R$ 4,54. Dessa maneira, o preço teto, se ele repetir o resultado de 2023, seria R$ 75. Você pagando até R$ 75 por ação, você estaria garantindo 6% de yield, caso o banco distribuísse novamente R$ 4,54. Agora eu vou mostrar a maneira que eu venho utilizando para definir meu preço teto. Então, para isso, eu peguei o histórico aqui do Banco do Brasil, da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Além disso, eu vou projetar o resultado desse ano, 2024, e do próximo ano, 2025. E para ser conservador, eu vou utilizar 2024, 90% do resultado de 2023 e 2025, 90% de 2024. Então, vou projetar aqui R$ 4,08 para 2024 e R$ 3,67 para 2025. Dessa maneira eu estou fazendo um cálculo bem conservador e eu sei que eu não vou pagar caro pela ação. Se a gente tirar essa média agora, então, dos 5 últimos anos, mais esses 2 anos que eu projetei, isso nos dá um valor de R$ 3,24 por ação. Então, utilizando R$ 3,24 para um yield desejado de 6%, nós temos um preço teto em Banco do Brasil de R$ 54. A segunda empresa que vamos calcular o preço teto é a Vale, de código Vale3. Novamente vamos para o histórico de dividendos. Vou colocar aqui em dividendos pagos. E vou escolher aqui os últimos 5 anos. 2019 pagou 1,41, 2020 2,41, 2021 incríveis 14,65, 2022 7,58 e 2023 R$ 6,08. Então, colocando aqui no Excel, nós temos uma média de R$ 6,42. Novamente, então, para calcular o preço teto histórico, dividendo por ação, a gente utiliza 6,42, que foi a média encontrada. Se você deseja no mínimo 6%, você pode pagar no máximo R$ 107 na ação. Então, se você deseja um retorno 8%, você pode pagar até R$ 80. E se você deseja até 10%, seu preço teto se torna R$ 64. Eu trouxe aqui a Vale como exemplo para mostrar que mesmo com empresas de commodities, é possível utilizar o método do preço teto. Mas você tem que usar ele de forma mais cautelosa, principalmente porque em alguns anos distribui muito dividendo, em outros anos pouco. Agora basta você compreender o ciclo para saber se ela vai continuar pagando bem assim em 2024, 2025 ou se a tendência é diminuir cada vez mais. Então aqui o preço teto projetivo, a gente simular que 2024 vai pagar exatamente igual a 2023, R$ 6,08. Se você quiser 6% de retorno com dividendos, o preço teto é R$ 101,33. Eu aconselho você comprar Vale esse valor? Não. Mas é o preço teto que encontramos aqui. E agora, para calcular meu preço teto pessoal em Vale, eu peguei o dividendo dos últimos anos, porém eu excluí o ano de 2021, como a gente pode ver aqui, que foi aquele dividendo de R$ 14.
Esse único dividendo aqui de R$14, ele distorce muito a média. E eu não acho que vai ser uma coisa recorrente. Ela não vai voltar a pagar tão cedo um dividendo alto desse. Então eu prefiro excluir ele para fazer o cálculo do meu preço teto pessoal. Dessa forma eu vou ser mais conservador. Além de excluir o ano 2021, eu projetei aqui que para os próximos 2 anos ela vai ter uma redução de 40% no seu dividendo pago por ação. Então em 2023 pagou 6,8. Em 2024 ela pagaria 3,60. Em 2025 também projetei 40% de perda no lucro, 2,18. Então a gente vai ter uma média bem conservadora de dividendo pago por ação. Fazendo aqui a média então, nós temos o valor de 3,88. Então meu preço teto pessoal em Vale fica como? Dividendo pago por ação 3,88, o mínimo esperado 6%, preço teto R$ 64,00. Então quando o Vale baixar de R$ 64,00 novamente, eu posso reaportando aos poucos. E quanto mais ela cai, maior pode ser meu aporte, né? A intensidade do aporte. E para finalizar, meu preço teto pessoal em Caixa Seguridade, eu não vou fazer o preço teto histórico porque Caixa Seguridade é um IPO recente, nem possui um histórico grande assim para a gente fazer essa média, então eu vou direto para o meu preço teto pessoal. Ela pagou em 21, 24 centavos, 2022, 65, 2023, R$1 por ação. Então vamos projetar aqui R$1 em 2024 e R$1 em 2025. Dessa maneira a gente chega a uma média de 77 centavos por ação pago. E se desejarmos que esse valor represente 6% da ação, temos que o meu preço teto pessoal é R$12,97. Então, arredondando aqui, caixa quando voltar abaixo de R$13 eu posso começar a comprar aos poucos. E novamente, quanto mais ela cai, maior pode ser a intensidade dos meus aportes, que eu sei que eu vou estar fazendo compras melhores, mais baratas. E essa projeção aqui, diferente de Vale, a Caixa é uma seguradora, empresa bem perene, então ela não tende a variar muito o seu lucro, assim. Igual a gente viu aqui em Vale, um ano R$2, no outro ano 14, outro ano 7. Então variações bruscas. Um ano 7 vezes maior que o outro, depois cai pela metade. A tendência com Vale aqui é manter esse lucro constante. Então por isso que eu projetei aqui R$1 para 2024 e R$1 para 2025. Então aqui nessa planilha eu mostro de forma resumida, né, o preço teto pessoal das ações do vídeo de hoje. Banco do Brasil, Vale e Caixa Seguridade. Que é meu preço teto pessoal. Para mim é isso que importa. E se a gente ver, a gente consegue observar aqui no site do Investidor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, atualmente a única ação que está próxima do meu preço teto é a Vale. Está negociando a R$65. Já voltei a ficar de olho para quando abaixar do meu preço teto, vou voltar a comprar aos poucos. Caixa Seguridade R$14,40, na minha opinião, é uma ação que está cara. E Banco do Brasil acima dos R$58, eu não compro. Vou esperar voltar ali, respeitar o preço teto, para começar a comprar novamente aos poucos. E se você tem curiosidade em saber quanto rende esse valor aqui todo mês, assiste ao vídeo aqui no card.